Oi, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, molda o nosso mundo de um jeito que a gente nem percebe, mas que é super poderoso: o direito internacional. Pensa nele como se fosse o sistema operacional que comanda como os países conversam, trabalham juntos e, o mais importante, como eles tentam evitar entrar em guerra. Então, vamos começar com uma pergunta que está no centro de tudo e que, sério, intriga pensadores há séculos. Num planeta com quase 200 países, cada um querendo uma coisa. Pois é, essa é a grande questão, não é? Se não existe uma polícia do mundo para botar ordem, o que impede que a lei do mais forte seja a única regra? A resposta, por incrível que pareça, está num conjunto de ideias que foi se desenvolvendo ao longo de 500 anos. Para a gente entender como o sistema funciona hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Essa ideia de que as nações precisam seguir regras não é de agora, não. Ela nasceu lá atrás em debates de filósofos sobre poder, sobre o que é justo. O mais legal de ver aqui é que dá para traçar uma linha reta, sabe? Desde uns pensadores espanhóis lá do século XVI até a criação das Nações Unidas em 1945. Conceitos como guerra justa ou a ideia de que todos os povos têm direitos, que a Escola de Salamanca discutia, viraram a base do nosso sistema de hoje. E essa frase do Francisco de Vitória, gente, para a época, isso era revolucionário. O que ele está dizendo aqui, no fundo, é que nenhum rei, nenhum império tem poder absoluto. Que todo mundo faz parte de uma comunidade humana maior e, por isso, todo mundo tem que obedecer a uma lei maior. Essa foi a sementinha do direito internacional. Aí a gente dá um salto para o século XX. Depois de duas guerras mundiais que devastaram o planeta, o mundo falou: chega. Estava na hora de pegar todas aquelas ideias dos filósofos e transformar numa estrutura de verdade, que funcionasse. E essa estrutura é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Tá, mas o que é exatamente o direito internacional hoje? Imagina que é um grande combinado de regras que os países concordaram em seguir. É ele que diz como um tratado funciona, como as fronteiras devem ser respeitadas e, o principal, como a paz deve ser mantida. Esses princípios aqui, que estão lá no artigo 2º da Carta da ONU, são tipo as regras de trânsito do mundo. Elas criam um equilíbrio muito delicado. Cada país é dono do seu nariz, é soberano, mas essa soberania vem com a obrigação de não sair usando a força por aí e de resolver os problemas na conversa. Certo, mas como é que esses princípios viram ação de verdade? Porque o direito internacional não é só uma lista de não pode. É um sistema ativo, com um monte de ferramentas pensadas para diminuir as tensões e impedir que elas virem uma guerra. Vamos olhar para essas 4 ferramentas principais. Elas trabalham juntas, como um kit mesmo. Primeiro, a regra é proibir a violência. Se não der certo, a gente busca soluções pacíficas. Se o conflito estourar mesmo assim, a gente tenta humanizar ele e, no final de tudo, a gente busca responsabilizar quem fez coisa errada. E esse slide aqui mostra o ponto central de tudo. A Carta da ONU basicamente diz: pessoal, parem de resolver as coisas na base da força. E no lugar, ela oferece um cardápio de opções pacíficas. Pode negociar, pode chamar um mediador, pode levar o caso para um tribunal internacional. A ideia é trocar o campo de batalha pela mesa de negociação. Mas e se a guerra acontecer mesmo assim? Bom, o sistema tem uma resposta para isso também. É o direito internacional humanitário. Porque, acredite, mesmo na guerra existem regras. As convenções de Genebra colocam limites muito claros no que pode e no que não pode ser feito, tudo para proteger os civis e manter um mínimo de humanidade na loucura que é um conflito. E, para fechar o kit, a responsabilização. Com a criação do Tribunal Penal Internacional, a coisa mudou de figura. Agora o sistema pode ir atrás de pessoas, de indivíduos, não só de países. Isso manda um recado muito claro. Cometer as piores atrocidades do mundo pode ter consequências bem sérias e bem pessoais. Agora, vamos ser sinceros. O sistema não é perfeito. Longe disso. Guerras ainda acontecem e as regras são quebradas o tempo todo. Por isso é tão importante a gente entender os pontos fortes e também as fraquezas dele para ter a visão completa. É aqui que mora o grande dilema. Por um lado, o direito internacional dá uma estrutura incrível para a diplomacia, para os direitos humanos. Só que, por outro, ele não tem uma polícia para sair prendendo quem desobedece. A aplicação dele depende da vontade dos países e a geopolítica, principalmente no Conselho de Segurança da ONU, pode simplesmente travar tudo. Então, o ponto principal é esse. Com todas as suas falhas, ainda é o melhor sistema que a gente tem.
A alternativa a um mundo com regras, mesmo que imperfeitas, é um mundo onde só a força importa. E, sinceramente, essa é uma realidade bem mais assustadora. Depois de olhar a história, os mecanismos, os desafios, o que fica? Qual é o verdadeiro legado, o impacto real de todo esse grande projeto global? O legado é gigantesco. Ele mudou completamente a conversa no mundo. Ele colocou limites no poder bruto dos estados, criou uma linguagem universal de direitos humanos, deu a base para quase toda a diplomacia que a gente conhece hoje e construiu essa ideia de que a segurança de um país está ligada à segurança de todos. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Será que o direito internacional é só uma ideia bonita, um sonho? Ou será que ele é, na prática, a ferramenta mais pragmática e eficaz que a humanidade já criou para se salvar de si mesma? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. Valeu?